bordfestval. Turfedi diyon benim öyle saydım diyorlar. Ok, né? Cumprimentando a todos os nossos companheiros, né? Cumprimentando a todos aqueles que sempre nos dão o ar da graça, né? O privilégio de nós estarmos sempre juntos. E hoje nós estamos dando mais um passo, hoje nós estamos dando mais uma continuidade nesta caminhada, nessa importante jornada. Hoje nós estamos chegando então no Sutra de número 41, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos adiantando-nos, né, nessas atividades. Então, faltando a partir de hoje, né, para nós fecharmos aí até a parte da sessão 1, está faltando para nós aí mais ou menos, tá? A partir de agora, 10 sutras, né? 10 sutras. E esses 10 últimos sutras, vamos falar propriamente, né? Vamos falar propriamente do Samadhi em si. Nós vamos estar propriamente falando de Samadhi, né? Desses 10 últimos sutras. Nós já vimos falando sobre o que é o Samadhi, né? O que significa, né, a Samadhi na linguagem do Yoga, que é a inibição, né? Que é a inibição dos movimentos da mente, né? Que é o estagnar, o parar, o frear, né? As atividades da mente, para que a mente, né? Para que nós consigamos flagrar, perceber, compreender, nós entendê-la, né? A mente, e ver que ela é apenas um objeto, um acessório. Então, nós conseguindo paralisar suas modificações, né, só 5 modificações que ela tem, nós conseguimos reter, pará-la, né, nós vamos conseguir ter todo o domínio sobre ela, transcendê-la, né, transcendê-la e atingir outros patamares muito mais evoluídos, aonde a consciência, né, ela sobressai, aonde a consciência tem um amplo domínio, aonde a consciência ela amplia-se os seus campos de atuação, né, de atuação. A partir do momento que foi nos dado a obra, né, o que nós deveríamos fazer, e isto está aqui no Sutra de número 2, né, que fala que Yoga é a inibição dos movimentos da mente. A partir daí já veio nos mostrando para nós o que é, né? O que é essas modificações, quais são elas. Temos falando sobre toda a forma de conhecimento, a sua parte cognitiva, né? As cognições mentais. Viemos falando sobre também, né? Sobre o que nós temos que fazer, que é um esforço permanente para ficar estabelecido nesse estágio de Nirodha, aí que envolve toda a técnica e todo o trabalho, né, e todo o trabalho da yoga. Vamos falar também de uma reverente devoção para se buscar esse trabalho. Nós vimos falando que uma consciência perfeitamente dominante, né, de todas as suas imperfeições, de tudo que
leva ela a cair nesse mundo de modificações, é um dos caminhos a nós percorrermos. Nós temos que buscar o discernimento e o domínio dos desejos, né? O domínio, sermos senhor dos nossos desejos, né? E, posteriormente, nós passamos também, né, por muitas outras jornadas, né? Nós íamos falando ao longo do livro, né, de muitas outras questões, né? Nós vamos falando, envolvendo a técnica do Samadhi, nós vamos falando sobre a devoção, a autoentrega, falamos sobre Shiva em todo o universo, sobre toda a onipotência, nós falamos também sobre Vikshipa, né? Eu estou resumindo muita coisa aqui. Nós falamos também sobre a busca, né, de cada um de nós. Olha, tivemos assuntos maravilhosos até aqui, até então. Toda a base e uma grande sustentação para que nós possamos adentrar neste mundo, né, neste caminho do yoga. No encontro de hoje nós vamos voltar a falar propriamente dos mecanismos de Samadhi. Eu acredito que esse trecho, esse sutra, ele não caberá somente em uma parte de vídeo, mas talvez 2 ou 3 partes, para nós mastigarmos muito bem o assunto. Eu acredito que não há o porquê nós avançarmos, né, velozmente com o objetivo de seguir falando de Yoga Sutras, sem sentir que nós estamos com a questão como resolvida ou dominada. Então acho que é muito importante nós não atermos a acelerar o processo, mas nós atermos em entender o processo. Acho que entender o processo significa o maior salto quântico que nós possamos ter em nossas vidas. Não é a quantidade de vídeos que vai influenciar no significado da obra, mas sim o resultado que ela vai proporcionar a todas as pessoas. Então nós não sabemos se esse Sutra de número 41 ele vai se resumir em um vídeo apenas. Eu acho muito difícil. Em 2 ou até mesmo 3 vídeos, né? Eu acredito em 2, mas se for necessário 3 partes para que nós deixamos com o máximo de claridade possível o tema, que assim seja, né? Que assim seja, que nós possamos cumprir o papel de estarmos aqui apenas sendo um participante, né? Um coparticipante de todo o sistema, um porta-voz, né, de tudo que é para se dizer aqui, e que nós já pedimos também a iluminação dos grandes mestres da humanidade para nos dar as devidas correções e os devidos atendimentos nessa questão tão importante, aonde nós temos que minimizar o máximo possível todo o impacto que possa levar a pessoa ao caminho errado. Então, uma grande necessidade de nós discernirmos, de nós elaborarmos muito bem o tema, conversarmos lentamente, né, sucintamente, para que não venhamos trazer dúvidas e assim colocar os nossos acompanhantes, né, nossos companheiros do nosso canal num caminho errôneo, que não é o objetivo. O objetivo aqui também não é nós nos transparecermos que sabemos muito mais do que realmente sabemos. Na verdade, nós não sabemos aqui praticamente nada, no sentido de que nós não temos a amplitude dos fatos. Somos um mero aprendiz, muito errante, né? Muito errante, com vários erros, alguém que tropeça, né, no caminho dos Yoga Sutras, alguém que está buscando a fluidez, o caminhar dentro dos Yoga Sutras, mas que ainda precisa emergir, né, ainda precisa se descobrir, ainda precisa de verdade ampliar seus horizontes e precisa de verdade abraçar a obra com ardor e afinco. Tem um caminho muito grande também, esse que vos falo. Eu acredito que muitos se encontram na encruzilhada que eu estou me encontrando, né? Que é uma encruzilhada bastante difícil, no qual parece que a gente sente uma pressão muito grande de todo Paktri, né? Parece que Paktri, ela tenta pressionar, te esmagar, ela tenta te condicionar. A sensação que dá é que Paktri vem
com uma força tão imensa, tão forte, e te joga, né, contra a parede. Essa parede, na analogia que eu estou fazendo, é contra sua personalidade, contra o seu eu inferior, né, contra seu próprio karma de vida, e fica difícil, muitas vezes, nós estarmos avançando, fica difícil nós estarmos crescendo. A gente já teve em posições muito mais elevadas do que nós nos encontramos hoje. O cotidiano da vida também nos exige, né, também nos cobra a sua parte, né, o caminhar, que está tudo entrelaçado no karma da gente, né? As responsabilidades mundanas também nos exigem, muito mais do que nos exigiam, as necessidades. A gente tem que ponderar muito sobre as questões envolvendo o próprio desejo, as próprias ansiedades, juntamente com o próprio karma, né? Os próprios exercícios que compõem o yoga para trazer os relaxamentos, né? O todo. O todo. Acho que é muito importante nós estarmos sempre fixados no que queremos e não esquecermos todos os dias de colocar um ponto nesse sentido, porque terrenamente falando, os dias vão avançando e a consumação do projeto para essa existência também. Então nós não sabemos quando ocorrerá a consumação dos projetos para as nossas vidas, mas nós sabemos que nós temos que avançar, né, todos os dias. No encontro passado, né, no Sutra de número 40, nós estamos falando que depois que o yogi ele consegue a certa direcionalidade, unidirecionalidade, né, que ele consegue tirar a sua mente deste modo normal, né, que ele consegue trazer ela numa unidirecionalidade, que ele já começa a ter, né, um certo discernimento, que ele começa já a ter aquele chamamento, né? É algo tão bacana, porque você se coloca ao caminho do yoga, o yoga se coloca também ao teu caminho, é uma linha de mão dupla, e por mais difícil que as coisas sejam, ele começa a fazer os devidos ajustamentos, ele começa a fazer as devidas, né, as devidas colocações, os devidos encaixes na sua vida para que as coisas começem a fluir. Claro que tem o modo né, mais lento, o modo moderado, né, o modo mais intenso, mas não importa. O importante é nunca estagnar, amado irmão. O importante é sempre você estar ao caminho, você sempre está dando continuidade às suas tarefas. Você deve sim, talvez, você deve sim refletir, né, por não ter feito, mas nunca se sinta de querer calcular o pouco que você talvez tenha feito no seu julgamento. Nunca queira medir isso, porque é muito frente a toda a evolução cósmica, um dos momentos mais brilhantes que nós temos tendo, que é esse despertar, esse alvorecer espiritual que está sendo nos proporcionado. Então aproveitamos-nos deste momento, tá? Então, o Sutra passado, né, nós estamos falando sobre tudo isso, que quando a pessoa consegue atingir esse estado de unidirecionalidade, ele começa a perceber, né, que a vida tem muito mais que os seus próprios desejos. Ele começa a perceber que a vida é muito mais do que a própria apresentação de todos os fatos. A gente começa a ver que existe mais respostas a serem buscadas, que nós começamos a ver que está na hora de nós buscarmos o verdadeiro eu, que está na hora de nós reencontrarmos-nos com a nossa verdadeira essência, ou buscar as respostas para esses questionamentos. Afinal de contas, o que é a vida? Afinal de contas, o que eu sou? O que é o homem? Eu sou simplesmente todo este mecanismo. O que significa este nascimento? O que significa a morte? O que significa todo este organograma, né? O que significa todas essas coisas de que eu não sei? Por que eu não sei? Por que tudo está no estado de embaçado? Por que tudo está apagado? Por que eu não tenho discernimento sobre essas coisas? Por que há essa singularidade paralela, né? No sentido de
igualdade, desigualdade, toda essa movimentação, esse fator de opostos, de polaridade, né? O que é essas coisas que me rodeiam? Por que existem pessoas que nascem, pessoas que estão morrendo? O que significa tudo isso? Quando começa a desabrochar esses questionamentos, né? Principalmente voltado a quem eu sou, o que eu sou? Eu sou simplesmente isso, o mundo só tem a minha ideia. Aí começa, né? O lado búdico, intuitivo, querer te guiar. Aí você começa a buscar, né, um local, querer buscar algo que venha te trazer as respostas. Aí você vai cair no caminho do yoga. Aí você vai ver que há como você descobrir tudo isso, que há como você ter as respostas, mas que você precisa fazer a sua parte. Que você não vai ser um solicitante. Você vai colocar-se na posição de obter as respostas por fusão. A própria natureza anseia, né, em não ser a sua senhora, mas em ser a sua serva, né, em ser a sua escrava, né, em estar trabalhando jungido com você, né. Então ela conduz, ela te leva, existem meios específicos, né, leis próprias para isso, que ela mesma está nos levando, todo o sistema cósmico, né, micro e macrocósmico está nos levando, está nos guiando, está nos conduzindo para nós chegarmos a esse próprio fator de entender que nós somos os verdadeiros senhores de tudo, né? Só que nós estamos na escola real da vida. A escola real, ela não é lições passadas. Ninguém passará lições para você, né, nessa escola. Você vai ter que absorver, senti-las. Você vai ter que fundi-las em teu ser, fundir em teu íntimo. Não é simplesmente eu aqui ensinar para você a matemática, né? Mas é você fundir, você ser, você conectar, você ser 100% matemática, e não entender de matemática, você ser os números, você ser aquilo que você realmente está querendo entender. Entendeu? Você ser. Se você quer entender sobre um animal, você vai ser aquele animal. Sê-lo, fundir. Quando você fundir-se com aquilo que você quer, você passa a ser senhor, doutor de tudo aquilo. Tá bom? Acho que é muito interessante, por mais que vago está ficando esse trecho, é muito importante falar sobre isso, porque isso vai trazer a base para nós adentrarmos o assunto. Então, essa maestria, né? Essa maestria que o Sutra, o encontro passado falou, o Sutra 40 fala, ela é algo a se buscar, ela é algo que nós temos que entender. Nós temos que ver que existe, então, uma grandeza infinita e que para quem adentra o caminho do yoga, para quem busca, né, buscar esse verdadeiro eu, não existe limites. O limite não existe. Nós não conseguimos mais trabalhar com as dimensões que o corpo humano mensura. Nós não conseguimos trabalhar mais com as dimensões mensuráveis pela nossa mente, porque tudo está acima dela. Tudo o que nós queremos buscar está acima da compreensão humana, está acima da compreensão da mente, está fora dos limites plausíveis da mente, está fora dos limites do que a tua mente condicionada para esse período acredita em possibilidade. Acredita que é factível, acredita que é possível, acredita que dá para fazer. Então está tudo acima disso, tudo fora. Por mais que tu queira raciocinar, refletir, te aprofundar, né, as coisas vão se revelando, você vai ver que tudo é mais, tudo está acima. E como atingir esses graus? Como estar em conexão com determinados graus? Yoga. Yoga é um dos caminhos. Então aqui o Sutra 40 vem falando de toda essa perfeição, de toda essa grandeza, né? Que quando nós começamos a atingir essa unidirecionalidade, nós começamos a tatear, nós começamos a querer, né, o tato sentir, mas nós não entendemos o que é, mas o tato já começa a sentir, o tato já está palpando, aí começa a experienciação para entender a coisa que nós estamos palpando, aí começa, né, fatores para observar suas leis, como funciona o seu lado operatriz, como é que funcionam essas coisas, aí você começa a ter esse mergulho, mas aí você vai ver
que você é imperfeito, né? Você vai ver que você mesmo traz imperfeições, você mesmo é arriscado, você mesmo é nebuloso, você mesmo tem defeitos, você mesmo tem que se corrigir para você buscar harmonizar-se, afinar-se, para que você possa também estar leve e sutil, para que, como numa emulsão, possa existir calma, para que a emulsão possa ocorrer, se estabilizar e tudo possa se fundir. Que quando tudo estiver harmonioso, no processo de extrema harmonia, com todos os princípios da lei de amor, de bondade, automaticamente as coisas se fundem em um estado de extrema perfeição, aonde Purusha, o espírito, adentra os universos mais ínfimos de Paktri e funde-se com Paktri. Há uma fusão, um casamento, uma liga tão perfeita e todo o questionamento existencial cessa-se. Você passa a não compreender, você passa a ser integral, 100%, você passa a estar fundido com tudo aquilo que você procura conhecer. Não há mais perguntas, não há mais respostas, não há mais questionamentos e não há mais nada a ser respondido. Tudo está fundido, tudo está instantâneo, tudo está em tempo integral, né? Se é que dá para mensurar que existe tempo, porque não existirá mais nem tempo nesse momento. Tudo estará respondido. Tá? Então o Sutra 40 vem falar que toda essa maestria que eu consigo mensurar com a mente e o que eu não consegui nem mensurar aqui, ela é factível, ela é possível, ela está disponível. O infinito de coisas existe esse infinito, existe esse algo a mais, existe esse organograma superior e existe como contactá-los, né? Tem como nós contactá-los, mas nós temos que estar preparados para ser esses estados, né? E ser esse estado exige-se perfeição, porque tudo isso é perfeito e nós somos imperfeitos. Então nós temos que polir a nossa pedra, nós temos que lapidar a nossa pérola, nós temos que trabalhar a nossa joia, nós temos que nos colocar, nos projetar nesta posição de que o universo nos exige, para que o próprio universo que já está revelado possa revelar-se muito mais a tua mente não polida, não trabalhada, tua consciência, né? Não polida e não trabalhada, tá? Então, em suma, né, o Sutra 40 vem falar de tudo isso. Que quando você conseguiu essa unidirecionalidade, que você saiu desse campo, né, esse campo comum das experiências da vida, esse ponto de ser pessoa comum e ser uma pessoa polida para o caminho do yoga, ser uma pessoa mais questionadora, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa que rompe, né, esses grilhões, esses preconceitos religiosos, né, dessas religiões preconceituosas. Você rompe tudo isso, você passa por cima, você entende que existe algo a mais, você se mergulha, você sai desse estagnatismo, né, esse fanatismo, de tudo isso que esse preconceito religioso, tudo isso que a religião mundana veio fazer ao homem, né, veio frear o homem, quer frear, quer polir, quer podar a mente, quer botar dúvidas, quer inserir coisas que não são reais, não são verdadeiras, deixar o homem deixar o homem prisioneiro, né, e não deixar o homem solto. Então, quando você se desvencilhar de tudo isso, você abandonar tudo isso, dizer que isso não serve de regras para a tua vida e de verdade assim para ti, eu sou o experienciador, eu sou o buscador, né? Eu sou agora a pessoa que vai buscar por mim mesmo. Pronto, você vai adquirir essa unidirecionalidade, você vai buscar ela pelas 3 vias, né? Os 3 alicerces que nós temos na vida, que é a autoentrega, que é essa questão, né, do autoestudo e que é a questão da ação. A ação nós fazemos todos os dias, né? A ação nós estamos fazendo continuadamente todos os dias, dormindo ou acordando. A nossa vida é kraia, nossa vida é ação. Essa personalidade sua, ela é ação total. Você não tem consciência, mas é ação total. Você está agindo, você está buscando, você está fazendo acontecer a tua evolução, mesmo estando consciente dela ou estando inconsciente dela.
está ocorrendo a sua ação, né? Aí tem o autoestudo. A partir do momento que você procura se abastecer, é a tua consciência do que é necessário, do empreendimento, para que ela venha se alimentar com estas coisas boas, e depois tem o lado do fator amor, né? O fator da autoentrega, compreender, tentar buscar e de forma amorosa e generosa ser servil, né? Você não passa a ser o extrator, você passa a ser servil. Então, você tem que ser servil, né? Servil, não compreenda isso no fator filosófico humano, religioso humano. Esse ser servil é uma autoentrega em todas as mais ínfimas cadeias do teu ser, né? O mais menor do seu princípio celular, do seu princípio atômico, né? Todo o teu ser auto-entregue, e nós não percebemos, mas nós não somos nossos, nós nem existimos, e essa estrutura aqui, ela não existe, né? Essas coisas que estão por aqui, elas não existem, né? numa proporção de infinitude. Tudo tudo é temporal, tudo é falso, né? Tudo é tão falso, tão mesquinho. Então, o maior, o mais amplo, está tudo fora daqui, né? Tudo fora daqui. Então, quando nós conseguimos ter a direcionalidade, né? Nós começamos a realizar alguns exercícios para nós compreendermos, né? Nós colocarmos tranquilidade em nosso corpo, nós colocarmos tranquilidade em nossas energias pramânicas, no nosso sistema nervoso. Nós começamos já, né, a direcionar a nossa consciência, a nossa mente para outros estados, né, estados mais elevados. Nós vamos conseguindo ter essa direcionalidade. A partir de direcionalidade, a partir que eu já estou, né, sendo uma pessoa que tem essa direcionalidade, sou uma pessoa que já está fazendo, né, essas meditações dirigidas, essa pessoa que já tem uma consciência do mais amplo, já estou tendo minhas experiências durante o meu sono, né, eu já estou tendo ativação, né, superior, eu já estou fazendo esses exercícios, né, respiratórios, já estou sentindo já todos os benefícios, uma paz, uma tranquilidade, né? Como ir mais adiante? O que eu preciso fazer agora? Né? Eu sinto-me que preciso de mais respostas. Aí nós vamos adentrar no Sutra de número 41. Aí nós vamos adentrar no Sutra de número 41, que vem exigir que nós começamos, né, interiormente dentro de nós a fazermos um exercício que é o exercício de fixar a mente, controlar vossa mente. Você vai ver que vai começar a passar imagens, essas imagens vêm, interligam-se, que você tenta, né, frear esse instrumento que é nos concedido para o nosso elevo, né, para o nosso crescimento, e nós começamos a perceber que nós não temos o domínio sobre esse instrumento, nós começamos a ver que nós não consigamos ir adiante frente a esse instrumento, nós começamos a perceber que nós somos refém desse instrumento. Nós começamos a ver que não somente refém desse instrumento, nós começamos a perceber que nós estamos presos, né, dentro desse próprio instrumento, e a gente quer começar a sair, a gente quer sair desse estágio, a gente quer sair desse ponto, a gente quer brilhar cada vez mais. Como ir adiante? Como ir adiante, como ir para explorar campos que estão fora da própria mente, né, da própria mente, como ultrapassar esses domínios. É aí que entra o Sutra de número 41, tá? Vamos fazer uma pequena pausa e já já nós vamos retornar para dar continuidade a esse tema. Retornando, né? Já falando propriamente do tema, né? Porque o que significa o Samadhi, né? O que significa o Samadhi, que é a chave do conhecimento dentro do caminho do Yoga de Patanjali? Nós temos que
inibir, né? Como diz aqui no 2, ó, inibir as modificações da mente. A nossa mente ela tem 5 modificações. Nós temos que inibir as modificações da mente. Inibir as modificações da mente significa não seria estagnar, mas significa paralisar as modificações da mente. A mente não vai estar em uma modificação, não vai estar na segunda, na terceira, na quarta ou no quinto modus operandi de suas modificações. Ela vai estar estagnada. Ela não vai modificar-se. Ela não vai escolher uma dessas modificações, ela vai estagnar. Você vai ter consciência dessa estagnação. Ela vai parar. Quando ela parou, aí você transcende a mente e funde-se, né? Ou eleva-se a estados fora dos domínios de Chitta, fora dos domínios da mente. O que nós temos que compreender nesse sentido? Quando a gente está aqui falando mente, a gente geralmente vai associar a mente às imagens que passam no meu campo mental. Mas aí quando a gente vai associar este ponto, a gente vai ver que nós estamos diminuindo, fazendo diminuta a verdadeira mente. A mente, ela é, propriamente dito, um dos nossos corpos, dos 7 corpos que nós temos. Nós temos que compreender que o corpo é uma extensão da mente. O corpo é uma extensão da mente. Toda a parte energética, toda a parte fluídica, toda a parte de todas as energias que circundam o corpo humano, que giram, né, dentro do corpo humano, elas estão interconectadas com a mente. A mente, então, tem um subcontrole sobre essas energias, né? Apesar de que instintivamente, subconscientemente, já ela faz toda a manutenção e todo o cuidado, nós nem sequer... É a mesma coisa do respirar, nós nem damos-nos conta que estamos respirando, mas a nossa mente já subconscientemente está fazendo essa atividade por nós. Nós não precisamos ter consciência porque a mente já está fazendo essa atividade. E nós temos que ver que todo este lado, né? Todo este lado dos sentidos, esses trabalhadores em postos avançados estão a serviço da mente. São extensões da mente. Então, a audição, né? A olfação, a visão, o próprio tato e a gustação, né? São elementos postos avançados da própria mente, mas são elas a própria mente. Todo esse lado de sentimento, esses sentimentos são uma polaridade, né? Ou você tem um sentimento de apego ou sentimento de repulsa, né? Eu estou generalizando, aí nós vamos adentrar em amor e ódio, raiva e paixão e sentimentos afins, mas é só para você poder entender. Tudo isso, juntamente com a mente inferior, a parte cognitiva, a parte do raciocínio, a parte do intelecto, a parte de refletir, a parte de ver, a nossa memória, as imagens que nós armazenamos e guardamos, né? Tudo isso conectado com a mente propriamente dita, porque existe, né, o lado superior do corpo mental, que nós tocamos-nos, temos os lampejos, os lapsos, nós fizemos muitas vezes um breve contato com ela, começamos a entender, a perceber, né, as coisas abstratas. Tudo isso é mente. Tudo isso é mente. Então, observe que a mente, ela é uma grande senhora. Ela é um grande corpo. E talvez eu possa ter até esquecido de citar algumas coisas aqui. Porque eu sou estudante, talvez eu possa ter deixado para fora de ter citado algo que... Tudo isso é mente. Mas existe o espírito por trás da mente. Existe aquele que dá vida e sustentação à mente. Você já parou para analisar como que a mente está pensando? Você vai dizer, ela está pensando porque eu estou vivo. Então você percebe que você está alimentando esta mente.
Reflita que você alimenta a mente e que a mente é apenas uma ferramenta. A mente não é você, a mente é a tua ferramenta. Você não é esta mente. Então, seus conceitos, seus preconceitos, as suas crendices, o eu inferior, este eu que nasce através dessa mente, não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu está no plano de fundo, sendo espectador, ele está no plano de fundo assistindo o desenhar e o desenrolar da vida. Ele está jungido a esta mente para que esta mente possa estar tendo as experienciações desta personalidade, desse período que aqui ela está experienciando, deste lado de cá, né? Porque a gente experiencia em todos os campos da vida, os conhecidos e os não conhecidos, os menores e os maiores. Nós estamos trabalhando em todo o universo, então nós estamos ali experienciando-nos, né? Fazendo essas experiências para colher uma essência de um aprendizado. Para colher uma essência de um aprendizado. Nós estamos num laboratório, nós estamos num período laboratorial, né? Pelo laboratorial. E como a vida é de dentro, fora, fora, dentro, alto e baixos, dentro e fora, né? Pequeno e grandioso, finito e infinito, nós estamos experienciando em todos os lados. E nós estamos agora experienciando nas coisas finitas. Nós estamos do lado de cá, nós estamos na nossa noite espiritual, né? Nós estamos dentro da parte da noite espiritual. Nós não estamos no nosso dia espiritual. Parece que a pessoa vai dizer, não, tem que ser o inverso, eu estou no dia espiritual, a noite é quando eu parti. É o contrário. Nós estamos vivendo a nossa sonolência, o nosso adormecer. Nós estamos passando um período de sono, com sonhos, com imagens que passam em nossa frente. O lado de lá, que é o lado, né, fora de todas essas amarras, desprendido de todo esse peso, essas armaduras, nós precisamos desses instrumentos para medir e aferir o campo que nos cerca. Aí sim, né, lá nós estamos no nosso dia, no alvorecer, no fulgor de toda a nossa espiritualidade. Mas nós temos que experienciar em todas as cavidades universais. Então nós somos levados a todos os mundos, a todos os locais, a todas as possibilidades, a todos os paralelos, paradigmas e tudo que você possa imaginar, tá? Então nós estamos neste ponto. Quando nós começamos a entender que existe lá atrás um eu maior, e esse eu maior tem como estabelecer propriedade sobre aquilo de que ele já é dono, de que é próprio essa mente, ele infla-se, ele nasce atrás disso. Então nós temos que compreender que quando nós estamos direcionados a tudo isso, nós temos que fazer, né, nós temos que fazer com que essa mente pare, com que ela estagne. Quando ela parou para nós transcendê-la, nós vamos dominar, transcendê-las conscientemente, não inconscientemente, conscientemente. Aí nós vamos conseguir atingir o estágio de Samadhi. Samadhi já não é, para você que já está assistindo todos os nossos vídeos, você já sabe, mas Samadhi, ou Samadhi, ela divide-se em dois Samadhi. Um deles é chamado Nirbija Samadhi. E o outro estágio é o estágio de Sabija Samadhi, tá bom? Um desses estágios, ele subdivide-se, né? Subdivide-se em outros estágios, que é, né, o primeiro estágio, o segundo estágio, os estágios que nós podemos usar de exemplo com nossos próprios corpos que nós temos. Eu falei na constituição setenária do homem, nós temos também esses estágios dentro da concepção setenária de todas as coisas, assim em cima como embaixo. Então o próprio universo se desmembra, se desdobra em cavidades setenárias, até nós chegarmos no espírito do cosmos, o espírito da Terra, o espírito do Sol, o espírito do universo, até nós chegarmos nesse lado alma, nesse lado espiritual de todas as coisas. Então elas se desdobrem também em mundos setenários. Há um desdobramento setenário de todas as coisas. Então nós vamos ter que passarmos também por esses desdobramentos setenários, até nós chegarmos no último ponto onde não existirá
mais, né, mais divagações, onde não existirá mais como haver, né, ilusões, haverá somente a certeza plena, haverá somente a plenitude, haverá somente a mente, não seria nem a mente, nós vamos estar jungidos, né, ao todo, ao tudo. Então todas as distorções, todos os enganos, todas as dúvidas, e olha que eu não estou falando de modo, eu estou falando transcendentalmente, eu estou falando de modo humano isso, de modo humano não tem nem como compreender isso, tudo acaba, tudo cessa-se. Então a nossa consciência abarca todas as coisas, nós vamos abarcar passado, presente e futuro em uma só. Nós vamos ter a onisciência, a onipresença, nós vamos ter, né, a onipotência, nós vamos estar no todo. Quando você sai do estado, né, de não todo para o todo, você é o todo. Observe que é o todo. Você é o todo. Então o que nós temos que fazer agora? Para buscarmos, né, afinarmos, nós temos que entrar no primeiro estágio de Samadhi. Nós temos que fazer então esse trabalho de aniquilar, né, paralisar o movimento da mente. Aí nós demos o primeiro pulo, saímos do primeiro estado concessional, adentramos no primeiro ponto, né, de Samadhi. Aí posteriormente nós vamos fazer todas as investigações dentro desse campo. Nós vamos pular ao segundo estágio, ao terceiro estágio. Lembram do nome dos estágios? Deixa eu ver que eu tenho aqui eles. Vamos tentar localizá-los aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Lembra o nome dos estágios? Ó, Vitarka, Vikara, ou Vikara, né? Ananda, ou Ananda, e Asmita. Lembram desses estágios? Nós estávamos falando dos estágios da mente, nós já falamos aqui atrás, já tivemos encontros, já tivemos vídeos que já vieram falar sobre estes estágios. Aí nós íamos falar para vocês, né, por que a gente não conseguia chegar a esses estágios. Auto-entrega a Deus, Samadhi é aqueles que estão com desejo forte e intenso de buscá-lo. A impressão remanescente perdura, do Pratyahara. Olha, tá aqui, ó. Aqui estaria os estágios, ó. Lembram que nós comentamos? Olha, logo depois que nós consigamos, né, sair do estágio de dharana, de concentração, estar no estágio de contemplação, dhyana, aí nós adentramos aos estágios de samadhi, aí nós vamos descendo a todos esses estágios, né, se lembra? Aí vinha samprajñata samadhi, asamprajñata samadhi, todos os estágios de sabija samadhi, até nirbísia samadhi lá embaixo. Lembram disso aí? Tem bastante vídeos que vêm falar sobre isso. Então, esse é o objetivo. E que para nós possamos fazer com que a mente entre nesse estágio de estagnação, de paralisação, né? de você reter, porque você não consegue reter, até mesmo a própria matéria, ela não está estática, né? Até a própria Paktri, ela não é estática, mas para nós conseguirmos esse ponto, nós conseguirmos estagnar, parar esse ponto, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que utilizarmos da nossa própria mente, nós vamos ter que utilizar a nossa própria mente. O que a nossa própria mente tem que fazer? Nós temos que puxar uma imagem que é chamado de semente. Essa imagem ela vai ser coletada de nossa própria memória. E nós vamos ter que fazer essa imagem paralisar, estática. Quando a gente diz paralisar, muitas vezes você vai mentalizar a imagem de um carro em movimento. Essa imagem vai ficar em looping, né? Carro em movimento. Mas mesmo assim não esqueça que está em movimento essa imagem. Ela tem que ser parada. Tem que parar. Quando ela parar e você conseguir prestar atenção naquele objeto, aquele objeto ficar lúcido, vívido para ti lá dentro. Você conseguir examinar aquela imagem, né? Colocar ela para frente, retornar ela para trás, observar de um lado, observar do outro. Você vai começar a ver que vai ter brechas, falhas, buracos. É como se você fosse ver um rolo você fosse ver
você estivesse olhando contra a luz, né, uma peneira, e o sol batesse na peneira e você não conseguisse observar que o sol está passando. Aí você começa os olhos a forçar, a treinar, a colocar os olhos. Você vai começar a ver que a luz está chegando até a ti, mas ela está passando pelos furos da peneira. Aí você vai começar a querer afastar aquela luz e observar e entender o que é a peneira. Aí você vai e coloca a tua mente passa pelos furos da peneira. Vai passar e você vai passar por trás. Você vai enxergar a peneira para o lado de fora, vai dizer assim, olha, é uma peneira, agora que eu estou vendo aqui, ó, nossa, eu achava que a luz passava límpida, eu vejo que tem os furos aqui de uma peneira. Aí você passou para o lado de lá. Você passou o primeiro estágio de Samadhi. Só que para isso, observa aqui, ó, observa aqui que nós temos algumas outras missões a serem conclusas, quer ver? Deixa eu só procurar aqui. Bom, eu não achei agora aqui na correria. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos que estar praticando asana, pranayama, pratyahara, para depois chegar a esses estágios. Depois nós irmos ao estágio que a gente quer de dharana, para depois ir dhyana e assim samadhi. O que significa asanas? Se nós não conseguimos ter o domínio sobre esse corpo, né, esse corpo espesso, esse corpo que está em contato diretamente com o Paktri, se nós não consigamos ter o pranayama, o controle do fluxo respiratório para fazer com que o corpo sossegue, né? Nós não conseguimos ter, nós não sermos os senhores disso. Nós não conseguimos o pratyahara. Pratyahara é tirar a mente, né, de estar em contato com esses 5 sentidos. Porque olha, aqui onde eu estou agora está passando uma brisa de vento, automaticamente a minha mente já está conectada a isso. Eu tenho que me desligar de tudo isso, né? E não vou conseguir ter uma boa prática de dhyana. Você lembra o que é dhyana? Dhyana é a concentração, né? Eu vou concentrar. O que significa? Eu não vou estar centrado, eu vou estar concentrando, eu vou estar com a minha mente focada em um determinado ponto. Aí sim, né? Aí o próximo estágio que é dhyana é a contemplação. Eu vou contemplar, vai ficar fixo aquela imagem. E aí sim eu vou adentrar ao próximo passo, que é o primeiro estágio de Samadhi. É isso que esse sutra, né, o sutra de número 41, quer nos explicar. É isso que o sutra de número 41 vem nos chamar a atenção. Que Samadhi é isto, mas vem nos explicar através das suas palavras o que significa isso. Aí está dizendo aqui, ó, esse sutra de número 41, ele quer explicar para a gente, né, o que acontece então quando você consegue a unidirecionalidade, quando você começa a fazer as meditações mais profundas e você consegue parar os movimentos da tua mente. O que acontece para você? Aí você consegue fazer a absorção, né, a absorção ou a função do conhecedor, do conhecimento e do conhecido. Olha só que interessante isso. Aí está dizendo que você está fundindo-se. Ele está explicando que você está fundindo-se com aquilo que está na tua mente naquele exato momento. Aí você não passa mais a ter as perguntas, você passa a ter respostas totais, íntegras, sobre aquilo que é essa tal semente que está na sua mente, que é com que você está meditando, que você está com ele retido em tua mente. Mas observa o extenso caminho que ainda tem de percorrer para chegar a tudo isso. Se você não tiver com a asana dominado, Yama e Niyama, né? Primeira coisa, Yama e Niyama, os asanas, pranayama, pratyahara, né? Se você não tiver feito a tua parte, você não vai chegar. Você não vai chegar. Essa unidirecionalidade, ela chegará mais plena, mais forte para você quando você tiver, né? Quando você tiver com Yama e Niyama, né, muito adiantado em sua vida. Ou seja, é exigido um grande preço, né? É cobrado-te um grande preço para você conseguir. Aí quando você consegue, amado, né? Quando você consegue tudo isso, você fundiu, você passa a ser aquilo. Aqui está dizendo, ó, aqui, ó, há uma fusão recíproca entre o conhecedor. O que é? Ó, eu sou o conhecedor, eu sou o buscador. Com o conhecimento, vamos dizer assim, está entre nós dois,
Aqui é o conhecido. O conhecido. Eu sou o conhecedor. E o conhecimento é a lei que está entre nosso meio. Há uma fusão completa de tudo. Os três se fundem em um só. Eles saem dos seus estágios, né? Em seus estágios, e eles têm tranquilidade, serenidade, passividade, ao equilíbrio gunífero, né? Dos gunas, e tudo se entrelaça e se funde. Não que não esteja já isso, só que nós estamos, né, em estágios de extrema agitação que não permite isso ocorrer. Quando você conseguir isso, essa serenidade, essa paz que excede o entendimento humano, essa tranquilidade, né, você consegue cumprir essa tarefa com todo o aparato, todo o teu aparato de ser, né, você consegue cumprir a tarefa de ser o Senhor de tudo isso. Você está pronto, né, você dominou o conhecedor. O conhecedor é você se dominou. Aí você vai ter a condição de olhar o conhecido, e você vai fundir-se com o conhecido. O conhecedor está no meio, né? O conhecimento, melhor dizendo, está no meio. O conhecimento você vai fundir. Olha o que significa hoje. Observe que hoje a ciência humana, ela experiencia para extrair o conhecimento, né? Mas aqui nós não vamos estar buscando o conhecimento por essa forma. Nós vamos fundirmos-nos. É uma fusão. Agora, quando aqui fala conhecedor, conhecimento e conhecido, aqui pode-se dizer para você, né, passado, presente e futuro, né? Nós estamos sendo, nesse exato momento, o fator passado, né? O fator presente é o conhecimento, que é estático, e o futuro é aqui que isso aqui está se modificando, se transformando a toda hora, né? Toda hora. A gente nunca vai conhecer a verdadeira essência que está aqui. Isso aqui sempre está à nossa frente. A gente nunca vai conhecer. Tudo que nós estamos retendo, estou recebendo, que tudo já é antiguíssimo, já não existe mais, porque nada está estatizado. Então eu vou ter que ampliar-me as minhas ferramentas e passar desse modus operandi para ir para um modo mais hard, né, mais evoluído de operação, para compreender não aqui, mas o todo. Porque aqui é só a modificação de um plano de fundo, de algo que ocorre no plano de fundo. É só a modificação e modificações ilusórias, né? Tudo nesse plano de cá, de forma yogicamente dita, é ilusão. Porque tudo está se transformando. Nada é estático, não existe algo estático. As coisas estão se transformando, estão se modificando, estão se alterando. Por mais parado que você possa analisar, exemplo, essa caixa que está aqui, que está a gatinha ali dentro, ali, essa caixa aqui, ó, ela não está parada, está se modificando. A ação do próprio tempo está fazendo ela consumir-se. Os seus estados de propriedades estão voltando, né, a um estado latente. Ela está saindo de um algo para o não algo. Ela está retroagindo, ela está, né, tudo é assim, gente. Tudo é assim. Então aqui é um mundo de ilusão. Esse mundo aqui não é um mundo de certezas. Esse mundo não é um mundo certo, não é um mundo de algo sólido no sentido de concreto. Porque tudo está se modificando-se a uma velocidade absurda. O que é nós nesse tempo? Nós somos atemporais, né? O que somos nós dentro desse fluxo temporal? O que é eu? O que serei eu? O que eu sou? Eu não sou nada. Eu sou em um instante, né? Exemplo, o que serei eu mensurado daqui a 10 anos? O que será esse instante logo mais adiante? Nada. O que será este agora? O que será nós dois aqui conversando logo mais a 1 minuto à frente? Não será mais nada, né? E nós estamos agarrados, nós estamos apegados, nós estamos com a nossa mente segregada a tudo isso. E isso aqui não é nada, né? Vamos pensar nos seus bisavós, porque quem sabe você tem os seus avós em vida. Quem foram os teus bisavós? Se foram pessoas, o que eles significam para você? Qual é o significado de todas as suas lutas? O que é o significado de todos os desejos que eles tiveram? Qual é o significado de tudo que eles fizeram, todos os legados que eles deixaram, ou tudo que eles fizeram? Qual é o significado de tudo isso? Nada.
tudo se apagou, tudo ficou para trás, não está na memória de mais ninguém, não está entranhado no pensamento de ninguém, ninguém lembra, tudo se foi. Então quem somos nós? Se nós vamos passar pelo mesmo processo, esse eu não vai existir, esse eu não vai estar aqui, este eu aqui não será lembrado, o que será de todas as minhas lutas, todas as minhas crenças, tudo que eu acredito, tudo que eu penso, se será dilacerado, esquecido? Então, o que significa esse eu? Esse eu de agora estar tudo preso, agarrado a essas coisas, agarrado a tudo que está aqui, se nada disso aqui é real. Nada disso aqui existe automaticamente, nada disso aqui vai perdurar, nada disso aqui é real. Tudo isso aqui é passado, tudo isso aqui passará. O que será de tudo isso? Então é um instante. É um instante. E nós entendermos o instante, entendermos o pulsar do momento, o pulsar do agora, é compreender a raiz de toda a vida, o significado de todo o universo. É estar conectado a Deus, é entender de verdade daí o que é Deus, né? É entender essa verdadeira essência, é fundir o passado, o presente e o futuro, é fundir-se numa coisa só e ter a onisciência de tudo, ser onisciente, saber de todas as potências, de todas as coisas, de tudo, e parar, e sair desse ciclo, encontrar-se consigo mesmo, entender-se que lá na outra ponta quem está é você mesmo, e nós somos tudo, tudo é nós, e o nós somos todos nós somos tudo isso, tá bom? Eu sei que ficou muito confuso o Sutra de hoje, mas é interessante trazer essas bases para que nós mergulhamos no Sutra de número 41, que ele fala assim, ó, no caso de alguém cuja Chitta Vitrius, as modificações da mente, foram quase completamente aniquiladas, observe que não é nem 100% aniquilada, é quase completamente aniquiladas, então ocorrerá a fusão ou completa absorção recíproca do conhecedor, do conhecimento e do conhecido. Aqui é só um exemplo, tá? Do conhecido. Como no caso de uma joia transparente, que é muito bonito esse exemplo, que é o próprio Patanjali que nos traz esse exemplo, né? Da joia transparente colocada em uma superfície colorida, né? Gente, eu quero pedir já desculpas por causa desse introdutório, desse vídeo que andou e não andou, fluiu e não fluiu, mas era interessante nós reavivarmos, né? Interessante, acho que nós fazermos esse reavivamento espiritual, esse lado mais espiritualizado, né, do Yoga Sutra, sair desse lado tão didático e reavivar tudo isso para inflamar você, né? O objetivo desse vídeo aqui era tocar fogo em você de novo, reativar você, reavivar você, fazer você novamente querer respirar o yoga, né? Ser realimentado do caminho do yoga, né? Seria trazer esse lado espiritual, porque nós temos, né, o lado da didática, o lado de ação, o lado o lado de ação, né, que é o lado que nós colocamos em movimento. Nós temos todo esse lado, né, do estudo, do conhecimento que nós temos que buscar. É aqui, ó, é o conhecedor, o conhecido e o conhecimento. E nós temos esse lado da devoção, né? De devoção, então nós temos ali esse lado de devoção também. Não cabe mais espaço, encerrou nosso encontro. Até o nosso próximo vídeo, parte 2 do Sutra de número 41, tá? Da primeira sessão. Namastê. Bhurvesvaha Tetsaviturveriyan Beligodisaidimahi Dionar Prachodaya Bhurvesvaha Tetsaviturveriyan Beligodisaidimahi Dionar Prachodaya Bhurvesvaha Tetsaviturveriyan Beligodisaidimahi Dionar Prachodaya Bhurvesvaha
Tet savitur verian. Very good Isaidi Mahi Diona Prachodaya.